E se a gente fizesse um filme de samurai no espaço? E se a gente fizesse um filme de terror no espaço? E se a gente fizesse um filme de espionagem no espaço? E se a gente fizesse um filme baseado em fatos reais? Quais fatos reais? É sobre um pessoal que foi para o espaço. E se a gente fizesse um filme tipo Náufrago, só que no espaço? A gente precisa mesmo continuar colocando tudo no espaço? A gente não precisa, mas vai. E se a gente fizesse uma sátira política mostrando os malefícios da superexploração do trabalho no capitalismo selvagem? Gostei dessa ideia. E a história se passa no espaço. Ah, pelo amor de Deus! É a história de uma gangue da Inglaterra em 1919, liderada por Thomas Shelby, que mexem com apostas, contrabando e outras irregularidades, até que eles botam a mão num carregamento de armas que tem muita gente atrás. E como eles vão se livrar desse problema? Relaxa, porque Thomas Shelby sempre tem um plano. Agora a gangue quer expandir os negócios, mas vai ter que lidar com mafiosos italianos, gangues rivais e muita gente que quer a cabeça do Thomas Shelby. Isso parece bem sério. Mas não é nada que o Thomas Shelby não possa resolver com um uísque, um cigarro e um bom plano. Agora eles vão ter que lidar com mafiosos, aristocratas, conspirações internacionais e negócios com os russos. Cara, você não acha que isso está indo longe demais? Confia no pai, até para isso o Thomas Shelby tem um plano. Agora a família do Thomas Shelby quase vai de arrasta para cima e a máfia italiana volta querendo vingança. Isso parece um problema impossível de resolver. Cara, você já esqueceu do que eu disse? Thomas Shelby sempre tem um plano? Ele sempre tem um plano. Agora o Thomas Shelby botou em prática o plano de entrar pra política. Um gangster na política? Não vamos fingir que isso é uma coisa inédita. Agora o Thomas Shelby tá lidando contra fascistas, inimigos políticos, mafiosos, ciganos e os seus próprios demônios. Parece que isso não vai ter um final feliz. Pois é, mas o Thomas Shelby tem um plano pra isso, né? Não exatamente. Agora a gente vai fazer um filme para encerrar essa história e o Thomas Shelby vai voltar para enfrentar o próprio filho, que agora é o novo líder dos Peaky Blinders. E de onde veio esse filho? De uma gravidez não planejada. Vamos fazer um filme sobre uma fita VHS amaldiçoada que quem assiste morre em 7 dias. Que ideia original! Pois é, eu vi num filme japonês e resolvi fazer igual. Vamos continuar a história da fita VHS, mas dessa vez vamos fazer menos assustador e mais confuso. Cara, por que em vez de mudar as coisas pra pior, a gente não tenta fazer um filme melhor do que o primeiro? Porque pra fazer isso a gente ia precisar de bem mais do que 7 dias. Agora a gente vai trazer a maldição da fita VHS pro mundo digital. E por que a gente vai fazer essa mudança? Porque hoje em dia o terror mesmo é tentar explicar para um jovem o que é uma fita VHS. É a história de um consultor da polícia que procura pelo serial killer que matou a família dele. Enquanto isso, ele resolve crimes usando métodos não muito ortodoxos, como manipulação psicológica e truques para entrar na cabeça das pessoas. Então ele é um tipo de vidente? Não existe esse negócio de vidente. Agora o consultor continua resolvendo crimes enquanto procura mais pistas sobre o serial killer que matou a família dele. E ele chega perto de encontrar um serial killer? Ele chega bem perto, mas não muito porque ainda tá cedo para resolver esse mistério. Agora o consultor finalmente vai encontrar o serial killer que matou a família dele. E o que ele vai fazer? Ele vai matar o cara. É sério isso? Tem certeza que ele não encontrou o cara errado? Cara, não tem como o consultor ter encontrado o cara errado. O consultor matou o cara errado. E agora? Agora ele vai ter que convencer todo mundo que o cara errado era o serial killer que matou a família dele, mesmo ele sabendo que era o cara errado, porque assim ele vai poder continuar procurando pelo serial killer que matou a família dele. Cara, você tá se ouvindo? Provavelmente não. Agora o consultor descobre que existe toda uma organização que protege o serial killer que matou a família dele. Isso não tá ficando grande demais? Sim, mas ele tá chegando muito perto de descobrir a verdade. Agora o consultor finalmente encontrou o serial killer que matou a família dele e conseguiu se vingar. Então acabou a série? Claro que não, a gente vai mudar tudo e agora o consultor começa a trabalhar junto com o FBI. De onde veio isso? Cara, confia no pai. Agora é a última temporada. Cara, até agora eu ainda não sei como você convenceu todo mundo de continuar essa série mesmo depois do serial killer ter morrido. Com manipulação psicológica e truques para entrar na cabeça das pessoas. No filme original tinha crítica social, violência e um policial meio homem meio robô com uma armadura muito irada. No remake a gente vai diminuir a crítica, diminuir a violência e botar o policial meio homem meio robô com uma armadura meio genérica. No filme original tinha uma atmosfera densa, pesada e uma protagonista que parecia muito perturbada. No remake a gente vai botar uns efeitos de computação gráfica para diminuir o orçamento e uma protagonista que tem cara de princesa da Disney. No filme original tinha muita ação, viagens espaciais, mutantes e uma mulher com 3 peitos. No remake a gente vai botar uns prédios meio futuristas e é isso. No original tinha o Fred Krueger, assustador, carismático e cheio de personalidade. No remake vai ter um Fred Krueger que parece mais cansado do que assustador. O filme original era muito intenso, com reviravoltas que podiam traumatizar qualquer um. E o remake vai traumatizar só quem gostou do original.
Então vocês plugam um cabo na nuca da pessoa para ela entrar no mundo virtual. Não era menos invasivo fazer por QR Code? E esse negócio de pílula azul, pílula vermelha, você tá com a bula aprovada pela Anvisa? Ou é tipo aqueles tratamento alternativo que o pessoal tá vendendo nas redes sociais? E esse tal de o escolhido, isso é só um cargo de confiança ou tem algum benefício? Porque parece que vocês querem que o cara literalmente enfrente o sistema, mas não querem pagar nenhum plano de saúde para ele, é isso? Olha, eu até ia multar vocês, mas como tudo isso aqui é uma simulação, então eu vou deixar essa bucha pro analista de sistema resolver. Então o senhor está dizendo que alguém arrombou seu carro e levou tudo que tinha dentro. Aragão, isola um perímetro de 2 km, chama a perícia e fala que eu quero tudo. Pegada, DNA, cabelo, qualquer coisa. Eu tenho certeza que ele deixou alguma coisa aqui. E quando a gente achar, ele é nosso. Então o senhor está dizendo que alguém arrombou seu carro e levou tudo que tinha dentro. Mas também quem mandou estacionar aqui? Você não sabe que esse lugar é perigoso? Vamos lá na delegacia, a gente faz o BO e o senhor apresenta para a seguradora. Mas vocês nem vão ver se ele deixou alguma impressão digital no carro? Essa é boa. Aragão, ele tá achando que a gente tá no CSI. Então você tá me dizendo que praticamente tudo nesse planeta é extremamente hostil. Os trabalhadores daqui estão ganhando adicional de insalubridade? E vocês têm certeza que querem mesmo brigar com o povo que vive aqui? Eu não sei se vocês repararam, mas eles são azuis, têm 3 metros de altura e estão montados em pássaros gigantes. Não tem plano de saúde no universo que cubra a surra que eles vão dar em vocês. Então o plano é pegar um humano e botar pra controlar um desses bichos como se fosse um personagem de videogame. Eu nem sei como a gente faz pra explicar isso pro sindicato. E essa árvore gigante que guarda as memórias de todo mundo, isso aí é muito bonito, mas é muito perigoso. Se cair um raio, esse servidor todo vai pro saco. Me diz que vocês estão fazendo backup em algum arbusto por aí, vai. Vamos começar pelo básico. Os elfos que estão trabalhando aqui têm registro em carteira? Ah, eles são seres mágicos e não precisam dessas coisas? Eu acho que o Ministério do Trabalho não vai concordar com você nessa. E sobre essas renas aí, o Libama liberou? Porque até onde eu sei, animal não pode puxar trenó voador em espaço aéreo internacional sem autorização. E por falar nisso, esse negócio do Papai Noel entrar em todas as casas do mundo numa noite só, ele tá com os vistos internacionais em dia? Porque se não tiver, ele vai ter problema quando tentar entrar nos Estados Unidos. Agora me explica uma coisa, vocês são uma ONG sem fins lucrativos ou vocês estão sendo patrocinados pela Coca-Cola? Porque em toda a propaganda de fim de ano, ou é o Papai Noel ou é o urso, então eu não sei quem manda aqui. E esse negócio de lista de crianças boazinhas e crianças malvadas, quem é que tá revisando isso? Porque eu já vi um monte de criança mal criada ganhando PlayStation e um monte de criança boazinha ganhando meia. Olha, do jeito que as coisas estão aqui, eu devia interditar essa operação inteira, mas como eu não tô afim de ficar trabalhando no fim do ano, eu vou fingir que não vi nada e um Feliz Natal pra vocês. E esse torneio tribruxo é tipo um futebolzinho interclasses? Como assim tem dragão? E quantas crianças já se machucaram seriamente desde que você assumiu como diretor? Tudo isso? E esse boato que tá rolando de que tem uma cobra andando pelos encanamentos? Ah, já resolveu? Matou a cobra? Isso pode dar problema com o Ibama. E sobre aquele salgueiro lutador que tá lá fora, precisava mesmo? Não dava pra ter plantado uma macieira? Tinha que ser uma árvore que machuca as pessoas? Ele pegou meu carro, agora eu quero ver quem vai tirar de lá. Então esse torneio acontece uma vez a cada geração e quem ganhar 9 vezes fica com o mundo do perdedor. Quem foi que aprovou esse acordo? Foi registrado em cartório ou só no grupo do WhatsApp dos deuses anciões? Vocês botaram um monge Shaolin para lutar contra um androide que atira míssil do peito, um soldado com braço biônico para lutar contra um monstro de 4 braços e um ninja para lutar contra um réptil gigante. Isso não tá me parecendo muito equilibrado não. O certo é separar por categoria de peso, ou pelo menos por nível de humanidade. Aliás, eu queria entender um pouquinho melhor as regras desse torneio. Pode laçar o oponente com uma corda, pode congelar uma pessoa inteira, pode abrir um portal pro inferno no meio da luta. Tem alguma coisa que não pode fazer ou isso é literalmente vale tudo até o fim do mundo? Como assim vitória limpa? Ele espalhou as tripas do adversário pelo chão inteiro. Se isso é limpo, eu não quero saber o que vocês chamam de sujeira. E outra coisa, vamos conversar um minutinho sobre essa história de Fatality? O cara já ganhou a luta. Ele precisa mesmo transformar o adversário num quebra-cabeça humano? Isso não é espírito esportivo, é psicopatia mal resolvida. E vocês já estão há quantos dias sem ninguém sofrer um acidente grave? Eu vou marcar aqui como 0. Esse tiranossauro tá com a carteira de vacinação em dia? Se não tiver, a Sociedade Protetora dos Animais vai ter que ficar sabendo disso. Vocês têm certeza que o seguro de vida dos funcionários cobre acidente com Velociraptor? E o protocolo de evacuação do parque é gritar e correr. Isso não vai ficar bonito no relatório.
Eu recebi uma denúncia que alguns alunos formaram uma gangue dentro dessa escola. Ah, não é uma gangue? Como assim é uma seita? Se isso aqui é um colégio interno, me explica por que os alunos ficam saindo e voltando na hora que dá na telha. Essa é a escola mais cara desse país, com uma mensalidade que custa mais que o meu carro, e mesmo assim vocês não contrataram um guarda noturno? Isso tá me cheirando a desvio de verba. E outra coisa, eu ouvi um boato de que tem um inspetor que tá tendo um caso com uma aluna. Vocês deviam desmentir essa história antes que comece a pegar mal. Como assim não dá pra desmentir? Ai, meu Deus. Depois de tudo que eu vi aqui, você quer me convencer mesmo que o maior problema é que uns alunos querem formar uma banda dentro da escola? Meu senhor, é melhor começar a rever essas prioridades. Olha, esse hotel foi altamente recomendado pelo John Wick, mas antes de qualquer coisa eu queria entender algumas coisinhas. Para começar, essa regra de que ninguém pode matar ninguém dentro desse hotel. Vocês sabem que essa regra vale para qualquer hotel, certo? Só o fato de precisar falar essa regra aqui dentro já levanta algumas dúvidas sobre o tipo de público que está frequentando o lugar. Eu achei interessante essa história de que vocês têm uma moeda própria aqui dentro. Ela serve para comprar o quê? Concierge, alfaiate, médico... Como assim limpeza de cena de crime? E eu acho que eu não entendi muito bem esse serviço de quarto de vocês. Eu pedi uma toalha e me mandaram um fuzil desmontado dentro de uma maleta. Se eu tivesse pedido um secador de cabelo, vocês iam me mandar uma bazuca? Ah, iam mesmo? Olha, do jeito que tá, eu devia mandar interditar esse hotel, mas como qualquer um dos hóspedes pode me matar antes de eu terminar esse relatório, eu vou deixar isso quieto e ir embora devagar. Você tá me dizendo que num castelo desse tamanho, o único lugar que sobrou pra construir o quarto de uma criança foi debaixo da escada? Mas na hora de fazer uma sala de música, vocês tinham espaço. Você sabe que os tios do Harry Potter se ferraram por muito menos, né? E por que o porteiro só abre a porta se eu resolver um enigma? Eu já vi muita fechadura inteligente por aí, mas isso é um exagero. Eu achei muito nobre da parte de vocês preservar a natureza deixando uma árvore desse tamanho no meio da sala. Mas ainda assim a gente vai ter que conversar com o Ibama sobre essa cobra que tá morando dentro dela. E parece que vocês estão com algum problema nos esgotos? Ah, não é problema? Como assim tem um monstro morando nos esgotos? A vigilância sanitária vai ter um treco quando ouvir isso. E outra coisa, por que tem mais bicho do que gente morando nesse castelo? É gato, é rato, é cobra, é gralha. Nem a casa do Richard Rasmussen tem tanto bicho assim. Agora vamos falar desse lustre. É sério que vocês colocaram 2 fadinhas lá dentro para iluminar o ambiente? Eu não sei se isso é sustentabilidade ou exploração da mão de obra mágica. Sorte de vocês que a burocracia para embargar um castelo é um porre. E como eu não tô afim de ficar lidando com muita abobrinha, eu só vou colocar no relatório imóvel levemente fora dos padrões. Vamos fazer um filme de terror sobre um assassino que gosta de filmes de terror e os jovens conhecem todos os clichês dos filmes de terror. Se eles conhecem os clichês, então não vai ter perigo. Claro que vai, porque o maior clichê dos filmes de terror é que os jovens sempre são burros. Agora os assassinatos continuam, mas como é uma sequência, o número de vítimas vai aumentar, as cenas vão ficar maiores e as mortes vão ficar bem mais elaboradas. E os jovens aprenderam alguma coisa com o primeiro filme? Claro que não, porque o maior clichê de uma sequência é que ela é sempre pior do que o filme original. Agora o assassino ataca durante a gravação de um filme sobre os assassinatos anteriores. Então é um filme dentro de um filme sobre um filme. Falando assim parece confuso, mas confia no pai que vai dar certo. Agora a gente tem uma nova geração, mas os assassinatos continuam na era das redes sociais. E o que o assassino quer agora? Vingança? Não, ele quer viralizar. Cara, isso não é nem um pouco assustador. Isso porque não é você que posta vídeo todo dia e não conseguiu um viral sequer. Isso faz parte do roteiro? Não, é só um desabafo. Agora a gente vai fazer uma requel. E o que é isso? É meio que uma sequência, meio que um rebote, meio que uma homenagem, meio que uma inovação e meio que uma nostalgia. Então é só pra tentar faturar mais grana em cima da franquia. Exatamente. Agora o sobrevivente se muda para Nova York, só que o assassino vai junto e vai ser tudo mais sangrento, mais violento e mais exagerado. Por que Nova York? Sei lá, a gente tá com orçamento, então vamos gastar isso com estilo. Beleza, metade do elenco foi mandado embora, então agora a gente vai trazer de volta os personagens antigos pra ver se o público se interessa de novo. Cara, não tem como a gente aprovar esse roteiro. Me dá só um minutinho. Alô? Oi, ele disse que não gostou do roteiro. Tá legal, deixa ele comigo. É um filme sobre um monstro lagarto gigante que é uma metáfora para a destruição causada pela bomba atômica. Nossa, isso é profundo. Sim, vai ser uma crítica social bem profunda. Agora o Godzilla volta e cai na porrada com outro monstro gigante. Mas não era uma crítica social sobre a bomba atômica? Era, mas agora virou briga de monstro gigante. Agora a gente vai mostrar a eterna briga entre o Oriente e o Ocidente para decidir quem é o melhor. E como a gente vai fazer isso? Botando o Godzilla para brigar com King Kong. Como é? Cara, confia no pai.
Agora o Godzilla briga com uma mariposa gigante. Uma mariposa? Uma mariposa gigante. Agora o Godzilla briga com um dragão de 3 cabeças. Isso saiu de onde? Do espaço. Agora os alienígenas sequestram o Godzilla e levam ele para brigar em outro planeta. Outro planeta? Você não acha que isso já é exagero? Relaxa que você ainda não viu nada. Agora o Godzilla briga com uma lagosta gigante. Uma lagosta? É que eu tava com fome quando pensei nisso. Agora o Godzilla tem um filho. Peraí, o monstro símbolo da destruição nuclear virou pai de família? Isso mesmo, ele vai ensinar o filho a brigar com os outros monstros. Agora a gente vai juntar o Godzilla com todos os outros monstros com quem ele já brigou e botar todo mundo numa ilha. Cara, isso não vai dar certo. Claro que vai, isso é tipo Vingadores, só que com monstros gigantes. Agora a história é meio que uma criança sonhando com o Godzilla brigando com outros monstros. A gente já desistiu completamente, né? Relaxa que eu sei o que eu tô fazendo. Eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, então agora a gente vai botar o Godzilla pra brigar com um monstro feito da poluição humana. Virou crítica social de novo? Tá mais pra uma porradaria ambiental. Agora tem alienígenas de novo e eles trazem um outro monstro pra brigar com o Godzilla. E o que acontece? Vai brigar com um monstro. O que você estava esperando? Que ele levasse o monstro para um final de semana romântico em Campos do Jordão? Agora aparece um monstro besouro gigante que foi mandado por uma civilização que mora no subterrâneo para brigar com Godzilla. Depois disso, não tem como deixar essa franquia mais maluca do que já tá, né? E se eu te disser que dessa vez o Godzilla vai ser ajudado por um robô gigante? Por que eu fui perguntar? Agora o Godzilla vai brigar com um robô Godzilla. Eu tenho que admitir que essa ideia é legal. Eu sei, se tem uma coisa mais legal do que filme de monstro gigante, é filme de monstro gigante brigando com um robô gigante. Agora o Mechagodzilla volta e traz um outro monstro para ajudar na briga. Essa franquia começou como uma crítica profunda e terminou com um festival de monstros saindo na porrada. Qual que é o sentido disso? É brigar pela bilheteria. É a história de 2 irmãos que caçam monstros e fantasmas, porque isso é o negócio da família. Agora os irmãos vão caçar um demônio. Mas e os monstros e os fantasmas? Eles vão caçar isso também. Agora os irmãos vão caçar um outro demônio porque um irmão vendeu a alma para salvar o outro. Cara, isso não vai dar problema. Relaxa e segue o baile. Agora os irmãos vão caçar um monte de demônios e até o próprio diabo. E como eles vão fazer isso? A gente bota um anjo para ajudar eles. Agora os irmãos vão caçar uma forma de impedir o fim do mundo. Cara, não era só uma série sobre caçar monstros e fantasmas? Era, mas a gente se empolgou um pouco e agora não tem mais volta. Agora o anjo ficou malvado e os irmãos vão ter que caçar ele. Você não acha que a gente tá perdendo o controle disso? Cara, confia no pai. Agora os irmãos vão caçar os Leviatãs. E o que é um Leviatã? Eu sei lá, mas é uma palavra bem legal de falar. Leviatã. Agora os irmãos vão caçar uma forma de fechar o inferno pra sempre. Por que eu tô sentindo que esse plano não vai funcionar? Porque ainda faltam 7 temporadas pra gente terminar esse negócio. Agora os irmãos vão caçar outros anjos e demônios também e um monstrinho ou outro de vez em quando. Você já tá ficando sem ideias, né? De jeito nenhum, eu ainda tô cheio de ideias. Eu tô completamente sem ideias. Então agora um irmão vai virar demônio e o outro irmão vai ter que caçar ele. Então agora é irmão contra irmão. Se isso não animar o público, eu não sei mais o que vai. Agora os irmãos vão caçar a escuridão primordial. E o que é essa escuridão? É a irmã mais velha de Deus que tá com raiva dele. Agora isso virou casos de família? Exatamente. Agora a gente vai trazer o diabo de volta para os irmãos caçarem ele de novo. De novo isso? A diferença é que agora o diabo vai ter um filho. Agora os irmãos vão caçar seres de outra dimensão. Outra dimensão? Agora a gente tá fazendo multiverso aqui? Antes tarde do que nunca. Agora um dos irmãos foi possuído por um arcanjo de outra dimensão e o outro irmão vai ter que caçar ele junto com o filho do diabo que perdeu a alma. Cara, a gente começou com a história de um fantasma na estrada. Como a gente foi chegar a isso? Eu não faço ideia, eu já perdi o controle desde a 6ª temporada. Beleza, essa é a última temporada, então agora a gente vai chutar o balde com força. Ai, meu Deus. É isso, agora os irmãos vão caçar Deus. Não! Vamos de Kamen Rider de novo. Dessa vez a gente vai fazer um Kamen Rider que usa pendrives para se transformar. Como assim pendrives? Cada pendrive tem um poder diferente, aí ele mistura 2 poderes e se transforma. Ok, isso é estranho, mas dá pra aceitar. E a propósito, vão ser 2 pessoas que se transformam em um Kamen Rider. Aí já tá forçando a amizade. Agora a gente vai fazer um Kamen Rider que usa moedas para se transformar. Moedas? Ele mistura 3 moedas e cria uma nova forma. Você vai mesmo fazer um Kamen Rider que se transforma usando o troco da padaria? Cara, confia no pai. Agora o tema vai ser escola, amizade e exploração espacial. Agora você foi longe, como que você vai misturar essas 3 coisas?
criando um Kamen Rider que se transforma usando um cinto espacial com botões que ele troca para mudar os poderes. Por que eu fui perguntar? Agora o tema é magia e feitiçaria. Tá, parece ser algo mais normal. E o Kamen Rider usa anéis para se transformar. Ok, ainda estamos sob controle. Agora o Kamen Rider vai se transformar usando frutas. Frutas? É, frutas de outra dimensão. Acho que agora a coisa saiu do controle. Só agora? Agora o Kamen Rider é um policial. Tá, isso faz sentido. E ele usa carrinhos em miniatura para se transformar. Carrinhos tipo Hot Wheels? É, mas não vamos usar esse nome aqui para não levar processo. Agora o Kamen Rider se transforma usando os espíritos de figuras históricas. Tipo quem? Tipo Thomas Edison, Beethoven, Robin Hood. Isso parece errado em muitos níveis. E é por isso que vai dar certo. Agora o Kamen Rider é um médico. Beleza, essa ideia tem futuro. E ele literalmente luta contra doenças e infecções. Tá, chamou minha atenção. E ele se transforma usando cartuchos de videogame. Quando eu acho que não dá pra ficar mais maluco, vem você e se supera, né? Eu faço o que eu posso. Agora o Kamen Rider é um cientista. Finalmente algo sério. E ele mistura duas coisas aleatórias para se transformar. Coisas aleatórias tipo o quê? Tipo um coelho e um tanque. Tá, eu desisto. Agora o Kamen Rider usa o poder de todos os Kamen Riders anteriores. Então agora essa história vai fazer sentido? Não, porque ele se transforma usando um relógio, tem viagem no tempo e viagem entre dimensões. Qual é a lógica disso tudo? A lógica é que qualquer coisa pode virar poder. Qualquer coisa mesmo. Um humano modificado sai na porrada com uma organização maligna. E quem modificou ele? A própria organização maligna. Agora, outro humano modificado sai na porrada com outra organização maligna. Então é a mesma coisa de antes? Não vamos mexer em time que tá ganhando. Agora, um outro humano modificado sai na porrada com uma organização maligna. Cara, isso tá igual ao anterior. Não, esse tem uma diferença. E qual é a diferença? Esse humano modificado sai na porrada usando um bastão. Agora, um humano modificado que foi criado na Floresta Amazônica sai na porrada com uma organização maligna. Floresta Amazônica? Você não acha que foi longe demais com essa ideia? Mas você também reclama de tudo, hein? Agora um humano modificado com poderes elétricos sai na porrada com uma organização maligna e depois sai na porrada com seres do subterrâneo que também são malignos. É muita porrada para um humano modificado. Exato, a gente dobrou a meta da porrada. Agora um humano modificado sai na porrada com uma organização maligna. A gente vai voltar para a primeira ideia? Não exatamente, esse humano modificado voa. Agora um humano modificado vai ser mandado numa missão espacial. Ah, finalmente uma coisa diferente. É, mas ele acaba tendo que ficar na Terra para sair na porrada com uma organização maligna. É, eu comemorei cedo demais. Agora a gente vai juntar todos os humanos modificados. E para que a gente vai fazer isso? Porque outra organização maligna criou um humano modificado e agora esse humano modificado vai se juntar com os outros humanos modificados para todo mundo sair na porrada com essa organização maligna. Como é? Confia no pai. Agora um humano modificado com a Pedra do Sol sai na porrada com um culto maligno. Culto maligno? Isso virou religião agora? Não, continua sendo a boa e velha porrada. Agora o mesmo humano modificado de antes fica ainda mais modificado e sai na porrada com seres espaciais de outra dimensão. Tava demorando pra começar a mexer com outra dimensão. Se não gostou da ideia, a gente vai ter que sair na porrada. Então vocês têm um reino inteiro governado por uma princesa que é atacado por uma tartaruga dragão de tempos em tempos e a solução que vocês arrumaram pra isso é mandar um encanador resolver? Isso é nitidamente um desvio de função. E outra coisa, por que tem cano saindo por tudo quanto é lado? Ah, vocês usam os canos pra ir de um lugar pra outro. Vocês nunca ouviram falar de Uber? E que história é essa de que aqui tem uns cogumelos que deixam a pessoa alta? O que o Proerd acha disso? Tem uma denúncia de que vocês andaram maltratando umas tartarugas por aqui. Se a Luísa Mel sonhar com isso, ela vai chegar aqui pé da vida com vocês. E esse monte de plataforma flutuando pro meio do nada? Não tem um guarda-corpo, uma sinalização, um escorregão ali em cima e o cidadão vira estatística. E uma outra dúvida, por que praticamente todo mundo aqui resolve os problemas pulando em cima? Achou um inimigo? Pula. Achou uma barreira? Pula. Achou uma situação crítica? Pula mais alto. Vocês já tentaram resolver alguma coisa aqui com diálogo? Do jeito que tá, eu devia mandar interditar esse reino inteiro, mas como parece que metade das leis da física não funcionam aqui, eu só vou deixar uma recomendação. Regulamenta logo esses cogumelos antes que isso vire um problema maior. Que história é essa de que nessa vila tem uma criança morando dentro de um barril? Ah, ele não mora no barril. Ele só se esconde no barril pra não levar cascudo. Isso piora muito a situação. Você tá me dizendo que tem um morador que tá devendo 14 meses de aluguel e o dono do imóvel não expulsou ele? Eu não sei se isso é caridade ou medo de confronto. E é verdade que esse morador já trabalhou de marceneiro, pintor, sapateiro, carpinteiro, leiteiro, barbeiro, fotógrafo e mecânico?
todas essas profissões e não consegue pagar o aluguel? Aposto que tá gastando todo o dinheiro com esse negócio de bet. Ô garoto, você tem licença para vender refresco de tamarindo nessa barraca? Ah, não é refresco de tamarindo. É refresco de groselha que parece limão e tem sabor tamarindo? O Toguro tá sabendo disso? Não adianta insistir, não há possibilidade do Inmetro aprovar a confecção de uma bola quadrada. E nem adianta ir chorando contar pra mamãe. E esse boato de que algumas crianças andaram bebendo gesso? Elas acharam que era leite de burra? O conselho tutelar vai ter um piripaque quando ouvir essa história. E por que todo mundo tá chamando a moradora do 71 de bruxa? Você sabia que isso pode ser considerado crime de difamação? O cachorro dela chama como? Satanás? Aí você quebrou meu argumento. Uma inteligência artificial dominou o mundo e manda um robô pro passado para se livrar da mãe do líder da resistência humana. Só que aí o líder da resistência humana manda um soldado pro passado para proteger a mãe dele. Ok, simples, direto, gostei. Só que o soldado que o líder da resistência humana mandou pro passado, na verdade, é o pai dele. Como é? Viagem no tempo tem dessas coisas. Agora o robô malvado volta, só que agora ele é bonzinho. O robô assassino virou herói agora? Exatamente, ele voltou no tempo para impedir que as máquinas dominem o futuro. E eles vão conseguir salvar o futuro? Sim e não. Como assim? Nada é tão simples quando a gente está falando de viagem no tempo. Agora vão tentar impedir que as máquinas dominem o futuro de novo. E dessa vez funciona? Não, o filme termina literalmente com o fim do mundo começando. Então por que a gente fez isso tudo? Porque viagem no tempo nunca é demais. Agora a gente vai mostrar o futuro pós-apocalíptico e a guerra entre humanos e máquinas. Então agora não tem mais viagem no tempo? Não, esse negócio de viagem no tempo dá muita confusão. A gente vai voltar com a viagem no tempo. Mas foi você que disse que viagem no tempo só dá confusão? Exatamente, por isso que agora a gente vai bagunçar completamente a linha do tempo. Cara, você endoidou? Cara, confia no pai. Agora a gente vai fazer mais viagem no tempo para ignorar algumas decisões que a gente tomou nessa franquia, mas não todas. E agora eles impedem o fim do mundo? Não, agora é outro fim do mundo. Então a humanidade perde todas as vezes que alguém volta no tempo. Basicamente. Então qual é a mensagem dessa franquia? Que viajar no tempo nunca resolve nada, mas rende bastante grana pro estúdio.